Bem-vindos ao nosso programa Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida. E eu, Mônica Lopes. Eu vou começar fazendo uma citação de Aristóteles. O objeto principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. Fundamental, não é, Mônica? É verdade. E hoje, nossa segunda série, Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania, vamos conversar sobre o poder do voto e o envolvimento na política local. Fundamental, especialmente porque esse ano é um ano de autárquicas. Exatamente. Então vamos aí entrevistar a Mônica Lopes, que é presidente da Associação Libera e que também está envolvida politicamente na sociedade. E ela vai muito melhor, vai poder falar a respeito desse assunto, não é? É verdade. Vamos começar então. Antes, não esquece, inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber os episódios, porque vamos continuar. Tivemos a primeira série, essa é a segunda série. Vamos continuar contribuindo com conteúdo. Não sei se é importante para você, mas que nós consideramos importante para que as pessoas possam entender melhor a respeito de determinados assuntos. Vamos então começar a perguntar, Mônica, qual é a importância do voto nas eleições locais para a democracia e como ele impacta diretamente na vida das comunidades? Antes de mais, eu gostei muito do apontamento que tu fizeste em relação aos gregos, não é? Sim. E a democracia vem muito dos gregos. Sim. Aliás, começou lá. E nós temos que ter a noção que essa democracia era uma democracia de cidades-estados, ou seja, não estávamos a falar de democracias de grandes estados e grandes territórios, mas de comunidades mais pequenas. Sim. Isto para dizer, as eleições locais são muito importantes, porque é nas eleições locais, nas comunidades mais pequenas, onde melhor se consegue viver a democracia em si. E porquê? Porque conseguimos uma maior proximidade entre aqueles que são eleitos e aqueles que elegem, digamos assim. Uma maior proximidade entre o cidadão e aqueles que os vão governar. E esta proximidade consegue-se não só porque eu conheço o Presidente da Junta, se eu for ali à Junta, marco uma reunião com ele, não só porque eu conheço os deputados municipais, porque se eu for a uma Assembleia Municipal, eu vou lá estar, eu vou ouvi-los, eu vou ver o que é que eles pensam sobre o assunto, como eu posso participar. E esta participação é que é a essência da democracia. Eu posso ir a uma Assembleia Municipal, eu posso ir a uma Assembleia de Freguesia, eu posso marcar uma hora, eu posso expor uma dificuldade, expor uma projeção de melhor futuro, eu posso participar. E é aí. Eu não conheço o Presidente da República, eu não consigo marcar uma hora com o Primeiro-Ministro, mas eu consigo fazer isso na minha freguesia, no meu concelho. E era uma das questões que eu tinha colocado aqui, exatamente isso. De que forma a participação cidadã nas assembleias municipais e outros fóruns locais, como a Mônica colocou, pode contribuir para uma maior transparência e responsabilidade do governo local? É assim, para começar, o facto de nós podermos participar, não é? Há essa abertura. Se as pessoas participam, não já é outra coisa. Embora essa abertura não seja vivida da mesma forma em todos os concelhos, eu vou dar 2 exemplos. Se nós quisermos participar numa Assembleia Municipal aqui em Braga, nós chegamos e inscrevemos, dependendo do número de inscrições, dão-nos 2, 3 minutos, 4, que seja. Não há uma resposta objetiva à questão que tu fores lá pôr. É só para colocar... debates, fica feito, fazes a tua intervenção, quem ouviu, quem não ouviu, ou seja, tu não entras em... Tu fazes-te ouvir, mas não entras em negociação política, que para é para a resolução do problema, né? Por exemplo, se tu fores a Barcelos, é diferente. Tu inscreves, estão 24 horas de antecedência, telefonam-te a perguntar sobre que freguesia que tu queres falar. Isso é uma boa proposta para aqui. É uma boa proposta. Telefonam-te não para imaginário... Não por mal, informam-se por bem, porque querem saber qual é a freguesia que tu queres, qual é o assunto que tu queres tratar, porque o Presidente da Câmara quer-te dar uma resposta. Tu podes gostar da resposta ou não. Claro. Mas o facto de tu expores um problema, teres uma resposta, significa que tu consegues fazer-te ouvir melhor e fazer viver a democracia, que é poderes influenciar as políticas públicas. É essencial. Eu já fui a algumas assembleias municipais e é triste ver que a afluência é quase nenhuma. O que promove uma situação complexa, que foi eu já fui a assembleias municipais em que nem tão pouco está o Presidente da Câmara, em que chega atrasado uma hora, em que chega, abre o computador e nem tão pouco sabe que pessoas é que estão na sala, nunca ouvi responder diretamente a nenhuma interpelação dos cidadãos, e eu lembro, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta estão lá para dar a resposta
às necessidades do cidadão. E era sobre isso que eu ia perguntar. Quais são os principais desafios que os cidadãos enfrentam para se envolverem na política local e como superar esses desafios? As dificuldades são 3 ou 4, assim as maiores. A primeira, a falta de transparência. Sim. Não é? É gritante, o cidadão não sabe como é que se sabe fazer o processo político, não é? Isso aliado à falta de informação, também não sabemos como é que nos podemos engajar no processo político. Sim. Vou voltar a dar um exemplo, porque eu acho que os exemplos ajudam sempre. Aqui em Braga nós temos aqui o Nó de Enfias, toda a gente conhece, é um sítio muito complexo, que dá acesso a diversas escolas e colégios, e colocaram lá uma superfície de comida fast food. O que significa que nós somos capazes de ter ali, que é 10 mil alunos que ficam em distância entre 2 a 10 minutos a pé. Não é? Como é que foi possível? Onde é que foi o processo político? Não há informação, e como não há informação não há engajamento, e como não há engajamento eu não sei, não há uma transparência para perceber onde é que eu posso interferir no processo político. Essa é a maior dificuldade. Nós temos que ser capazes de exigir menos burocracia, mais transparência, mais informação para podermos estar dentro do processo político e não podermos concluir, isto é sempre o mesmo, fazem o que querem. Pois. Mas vamos aproveitar agora as autárquicas para que as pessoas possam se envolver, inclusive nas listas que existem, porque Exatamente. É uma forma de participação, certo? Até porque essa forma de participação vai fazer com que a pessoa desperte e comece a querer perceber onde é que a pessoa pode ser útil, onde é que eu posso interferir, onde é que eu me posso fazer ouvir, porque a democracia serve para ouvir a voz, se é para organizar a sociedade para os cidadãos têm que ser ouvidos. Exatamente. Onde é que nós podemos ser ouvidos? É essencial. Então, como envolvimento na política local, o participar de listas também de partidos, se você é de um partido político, é importante. Exatamente. Aproveita para fazer o convite, Mônica. Vamos participar nas listas, nós podemos deixar ficar também o contacto na descrição, porque eu acho que é essencial nós estarmos dentro, nós percebermos que a nossa freguesia é nossa, é isso que eu disse, é a nossa freguesia, o nosso concelho é nosso e que ele está ali para dar resposta aos nossos anseios, às nossas dificuldades e nós temos que participar e estando nas listas nós vamos ser mais capazes de entender o que são as propostas eleitorais, mais capazes depois de ter um pensamento crítico, fazer um escrutínio e acompanhar o processo, que é isso que nós precisamos. Nós temos que estar dentro do processo. Pois, esse ano a eleição autárquica está a se aproximar, então fica atento, se faz parte de um partido político de direita, participa das listas e vem reforçar aqui o poder do voto e o envolvimento na política local, reforçar a democracia. Exatamente. Então, a última questão, Mônica, como é que a educação cívica pode preparar os cidadãos para exercer o seu direito ao voto de forma consciente e informada, especialmente nas eleições locais? Ok, então, educação cívica, lá voltamos nós outra vez àquela educação de cidadania, né? Isso. Porque no fundo é educação. Primeiro ponto, nós temos que fazer que o cidadão entenda os direitos e os deveres, não de forma isolada, mas juntos. Sim. Não é? Esta junção entre as duas coisas é essencial para que tudo ande para a frente. Eu acho que é o princípio de tudo. A gente só toma consciência depois de saber que há deveres e direitos e que eles não vivem sozinhos, não é? A escola podia fazer muito mais por isso, muito mais. Eu vejo muitas vezes os debates nas escolas estão focados nos direitos. Os direitos sozinhos não existem. Eu tenho direito a uma escola limpa, mas se todos não cumprirem o dever de a manter limpa, eu não vou ter o direito cumprido da escola limpa. E isto em tudo. Por isso, é esta noção de que o dever não é algo que me dão, e aliás, o direito não é algo que me dão e o dever não é algo que me obrigam, mas que as duas coisas juntas é que fazem a minha boa vida, a sociedade, é o principal, ou seja, entender isso a todos os níveis, nível local, nacional, em todos os níveis. Depois entender que ter mais informação sobre o processo, perceber como é que ele funciona, quem é que está nas listas, porque é que as listas são fechadas, porque é que não deveriam ser abertas, porque é que nós podemos participar ou não podemos participar, porque é que há partidos políticos que são sempre os mesmos e há outros que até vão mudando as caras e vão, não as caras do que está à frente, mas as caras todas, daqueles que participam, saber o que é que isso é bom para nós. Depois ter a capacidade de fazer uma análise crítica. Nós devíamos ler os programas eleitorais e voltamos à educação. Uma educação que garanta um bom ensino de português, porque ler é mais que ler é entender. Porque só depois de ler é que entendemos e só depois de entendermos é que conseguimos fazer uma análise crítica.
E esta análise crítica é essencial para nós percebermos porque é que todos parecem que prometem o mesmo, porque é que todos parecem que prometem às vezes coisas que não têm nada a ver com o poder local. Eu não posso prometer um hospital. Pois. O poder local não pode, não tem capacidade, não está apto politicamente a poder construir um hospital. Pode, sim senhor, a lutar com o poder central para que ele venha, e quem diz um hospital diz outras coisas. O que eu estou a dizer é que esta capacidade de entender e ter uma análise crítica faz-nos até perceber se nos estão a dar a banha da cobra ou se não. Por isso para nos dizer que eleições locais, os projetos de eleição têm que estar muito vocacionados para aquilo que é possível e executável fazer na sua localidade. Eles têm que falar dos problemas locais. E nós, se calhar, conseguimos imaginar que temos um problema grave em Braga, que é a questão do nó de Enfias. Há quantos anos nos andam a prometer uma solução? Pois, eu já vi isso em alguns programas. Exatamente. Por isso, e esse e outros, ou seja, percebermos que é a localidade, são eleições locais, porque é a localidade que tem que estar no foco e nós temos que ser capazes de escrutinar isso. Por outro lado, se a localidade está no foco e se esquecem disso, eu tenho que ser capaz de me fazer ouvir. Não é? Eu tenho que entrar no debate público, eu tenho que ir a palestras, eu tenho que ir às assembleias municipais, eu tenho que participar. Eu vou voltar a dizer, é essencial termos a consciência de duas coisas, que temos que resolver os problemas locais e temos que ser ouvidos. Sim, Portanto, nós temos que olhar a nossa sociedade, nós temos que ver o que é que realmente nós precisávamos de melhorar, o que é que os partidos políticos nos têm que, entre aspas, oferecer em termos de solução, e depois ler os projetos, perceber, participar, fazer-se ouvir, e é assim que a sociedade anda para a frente. Muito bem, Mônica, muito bom ouvir isso, e eu pergunto a você, já leu o programa político do seu partido? É importante ler, ver se de fato condiz com aquilo que você acredita e quer defender na sua localidade. Além disso, se cumpriu na gestão passada? Será mesmo? Vamos avaliar isso, tá bem? Muito obrigada mais uma vez. Hoje falamos sobre o poder do voto e envolvimento na política local com a Mônica Lopes. E o próximo episódio, que vai ser o 8º episódio, o penúltimo episódio, que vai ser com Jerônimo, vamos tratar sobre responsabilidade social e o papel do voluntariado. Não deixa de participar. Partilha esse vídeo, faz com que outros também participem e ajudem nesse processo aí de entendimento a respeito da sociedade civil e cidadania. Até lá, no próximo programa. Entretanto, associem-se e façam-se ouvir.